Pensa a gente, eu e você, pensa um momento em que de repente eu vou levar a minha mãe para um hospital. E a minha mãe estaria com câncer. A minha, por sinal, infelizmente, morreu exatamente dessa doença. Pois bem, você leva a sua mãe, mas você não vai levá-la para um hospital qualquer. Você vai levá-la para um hospital que eu não sei se você sabe, é de uma rede chamada Rede D'Or. A Rede D'Or comprou agora um hospital gigantesco em São Paulo. E no Rio de Janeiro é uma assinatura. Tudo é D'Or. Copa D'Or, Quinta D'Or, Barra D'Or. E lá está sua mãe. Aí eu levo a minha mãe e ela tá mal, fica no CTI. Fica no Centro de Tratamento Intensivo. E lá tem um sujeito. Um sujeito que eu olho nos olhos dele e ele é a imagem do bom homem. O homem que vai cuidar da minha mãe. E ele é aquele profissional da saúde extremamente dedicado, a um ponto que, às vezes, ele chega a dispensar os colegas para que ele fique ali cuidando dos pacientes. Qualquer um de nós há de pensar, esse é o profissional que realmente só está pensando numa coisa, na vida do próximo. E era assim que todos pensavam deste homem. Ele passava de leito em leito e todo mundo olhava e dizia, nossa, como ele é dedicado, mas repara que ele está sem o avental obrigatório. Há um avental no CTI, aí agora ele coloca uma máscara. E ele é o profissional. Ele atende um, atende outro, e ele vai procurando cada um. A senhora que ali estava tinha feito quimioterapia e radioterapia. E ele, que agora bota o avental por alguma razão estranha, e foi por isso que a imagem chamou a atenção, ele vai em cada leito. Mas ele vai em cada leito não com a ideia de cuidar, mas sim porque ele é um caçador. Ele é um maníaco, um enfermeiro que passa todo o tempo indo de leito em leito e ele escolhe uma vítima. A vítima que ele escolheu é uma senhora de 66 anos. Uma senhora que foi tratar de um câncer e no momento em que ela estava dopada, mas ela percebeu algo, mas extremamente dopada, ela não conseguia concluir. Aí ela foi para uma cirurgia. E ao voltar da cirurgia, lá estava ele, à espera novamente da vítima, que dessa vez, mesmo vindo de uma operação, ela foi com o tempo percebendo que havia um homem abusando. Aí você diz, e aí ele dispensou logo depois uma colega e disse, pode deixar, ela não está bem, eu dou banho na senhora sozinho. E a partir daí ficou evidente porque a denúncia surgiu. A denúncia surgiu, mas aí houve um outro grito. Um grito de uma outra mulher. Um grito que era um grito primeiro surdo, de desespero, e que depois todo mundo escutou, que dizia que esse homem, cadê ele? Que esse homem era um tarado do Centro de Tratamento Intensivo. Você me diria, aí, Marcelo, aí o hospital foi e o demitiu, a polícia avisou para a justiça. E o que a justiça fez?
disse que ainda não é hora de prendê-lo. O Bate vai nos dizer direitinho que justiça é essa, que vara da justiça é essa, já, mas bota no ar. O técnico em enfermagem Bivaldo Xavier Júnior é este que aparece de uniforme azul. Ele foi flagrado no corredor do CTI do hospital em atitudes suspeitas. Em uma das cenas, no meio da madrugada, ele entra no leito da paciente sem acender a luz e fica com a cortina fechada. Repare que a atitude não é padrão. Uma outra profissional age da forma correta, enquanto ele observa tudo. O homem ainda aparece sem luva e sem o avental. Segundo a investigação, ele chegou a permanecer quase 30 minutos com a vítima. As imagens foram fundamentais para que a polícia indiciasse o suspeito por 2 crimes de estupro de vulnerável, quando a pessoa não tem condições de se defender. As cenas foram anexadas ao inquérito, que pediu pela 2ª vez a prisão do profissional de enfermagem. A primeira, no último dia 14 de maio, foi negada pela Justiça. Os investigadores encerraram o inquérito depois de fazerem uma análise minuciosa das imagens. Nelas, o técnico em enfermagem aparece entrando 20 vezes no leito da vítima, sendo que ele não era o responsável pelo atendimento da paciente. Ele, nas alegações dele, dizia que havia um equipamento com defeito, todavia nem a chefe do CTI, nem no prontuário foi lançado qualquer observação nesse sentido. A paciente, de 36 anos, passou por uma cirurgia no fígado no último dia 10 de maio. Durante a madrugada, percebeu o homem se esfregando no corpo dela, enquanto dormia. Como estava sedada, pensou que fosse uma confusão mental. Mas no dia seguinte veio a certeza da má intenção do suspeito. As imagens não mostram, mas o técnico em enfermagem apresentou outros comportamentos inadequados durante a higiene pessoal da paciente. O procedimento deve ser feito na presença de outro profissional, mas ele teria dispensado o auxiliar de enfermagem do banheiro por 2 vezes. Ele se aproveita dessa inexperiência da outra técnica e pede que ela se ausente, para pegar um prontuário, para pegar um soro. Por 2 vezes ele inventa um motivo para que ela saia. Nesse momento, na ausência dessa técnica, ele volta à abordagem feroz, tentando manipular a genitália da vítima. Isso deixa ela extremamente incomodada. Com o retorno da outra técnica, o procedimento é encerrado. O técnico em enfermagem prestou depoimento à polícia e negou as acusações. O hospital abriu uma sindicância interna e demitiu o profissional por quebra de protocolo. A polícia agora aguarda que, com a divulgação das imagens, outras supostas vítimas prestem queixa. Uma delas já procurou a polícia. Uma mulher com mais de 60 anos que se tratava de câncer no mesmo hospital e também teria sido vítima do suspeito. Nós acreditamos que esse não deva ser um fato isolado. Se qualquer outra paciente sofreu algum tipo de abuso que se assemelhe aos fatos que estão sendo passados na matéria, que procure a delegacia para que formalize um novo inquérito contra esse abusador. Pode deixar a imagem. Você está vendo aí. Todos nós estamos vendo o rosto do homem. A imagem é divulgada pela polícia. É uma imagem oficial. Não fomos nós que conseguimos a imagem. A polícia fez questão de divulgar a imagem. Por quê? Exatamente como disse o delegado. Para que outras pacientes venham e o denunciem. O denunciem. Por quê? Porque eles a molestavam. 2 já fizeram. A pergunta que eu te faço é: eu estou sentado numa cadeira. Eu sou um juiz. O juiz tem que se ater aos fatos, ok? É o que eles dizem. E tem que seguir a letra da lei. É o que eles dizem. Muito bem. Vêm todos os relatos. Vêm as informações da polícia. Vêm os 2 depoimentos. Enfim, tem-se um monte de prova. Aí, eu sou o juiz, correto? Eu tenho que determinar o que fazer com o sujeito. Com esse aqui. Eu, Marcelo, diria: prenda-se e decreta uma prisão preventiva, que quer dizer, ele pode ficar preso
por um largo tempo, talvez até para o julgamento. Mas a justiça diz não. A justiça hoje em dia, todos os dias, ela é uma afronta à liberdade do cidadão de bem. Porque ela parece hoje, e é óbvio que não é toda a justiça, é uma parte dessa justiça que também não é a maioria, mas é uma parte que cria um grande problema para a maioria da justiça. Porque se fosse na mãe de um juiz que lá está, se fosse numa irmã, ele decretaria a prisão. E como ele não poderia opinar no processo, porque tem parente no meio, não pode, eu duvido que ele não se levantasse se não fosse no gabinete do colega para dizer: esse daí violentou a minha mãe. Mas não. Claro que não. Eles fazem pela letra fria da lei. O que esse aí fez, o Bate vai explicar melhor do que ninguém cada ponto dessa história. Boa tarde, Bate. Muito boa tarde, Marcelo. Olha, a polícia pediu novamente, então, a prisão preventiva deste técnico de enfermagem. Até agora, o Tribunal de Justiça não se manifestou nem favorável nem contra a essa segunda tentativa de prisão. Até agora, o Tribunal de Justiça tinha no pedido apenas o depoimento dessas vítimas. Só que agora, com essas imagens, o pedido dificilmente deve ser negado, Marcelo. Pelo seguinte, pelo que você mostrou aí na imagem, uma imagem muito interessante, ele entra num desses boxes onde está a paciente e fica no local, apaga a luz do local e permanece dentro desse box, com a cortina fechada, atendendo a paciente que não estava sob o cuidado dele. Um outro detalhe que intriga a polícia, além dos depoimentos das vítimas, Marcelo, é que durante 12 horas ele entrou 20 vezes no leito de uma paciente que também não estava sob o cuidado dele e sem justificativa. Por isso, acabou culminando na demissão dele, Marcelo. Abre para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Me mostra a fachada do Copadó, do Quintadó, tanto faz, é a mesma rede. Acorda aí para mim por enquanto. Me localiza. Porque você não pensa que seja um hospitalzinho, não. É uma baita de uma rede extremamente poderosa, correto? Agora compraram um hospital aqui em São Paulo. O dono do hospital conversou comigo dizendo, mas que eu conheço, dizendo, Marcelo, estamos quase fechados com a Rede Dó para comprar o nosso hospital aqui, que também é uma rede grande, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se vendeu, e aí eu acho que não é ético. Mas, cadê a fachada do hospital? Que eu já pedi isso. Olha aí, vai vendo o tamanho do hospital. O Bate pode nos dizer a importância desse hospital no Rio de Janeiro. Ele não é uma coisa antiga, muito pelo contrário, é uma rede recente, coisa de 15 anos para cá, correto? Meu melhor amigo, né, o melhor amigo que eu tinha lá no Rio de Janeiro, que era um dos poucos e que era como se fosse meu irmão gêmeo, na verdade, era um médico infectologista chamado Alexandre Adler, que infelizmente morreu de câncer jovem. Foi lá que ele foi internado várias vezes e eu estava assim. Às vezes, quando eu estava no... É que eu não conto nunca essas histórias, mas acho que chegou a hora de contar porque já passou. Quando eu vim aqui para a Record a primeira vez fazer o Cidade Alerta, eu saía daqui, vou chorar, eu saía daqui correndo para ir para o aeroporto, pegar o avião, para ficar no leito com ele, lá do lado, com ele e a esposa dele, a Lúcia, e de manhã, na hora do almoço, voltava para fazer o Cidade Alerta, até que, enfim, Deus resolveu levá-lo. E muitas vezes foi lá no Copador, na Rede Dó, que ele se instalou. Uma baita de uma rede, ou eu estou dizendo alguma coisa, Bate, que não seja real.
De jeito nenhum, Marcelo. A maior rede de hospitais do estado do Rio de Janeiro, uma das maiores do país. Eles têm pelo menos 4 grandes prédios. Este na Quinta da Boa Vista, região nobre agora da Zona Norte, região revitalizada, como também no bairro de Copacabana, o Copador, e o maior da Barra da Tijuca, o Barrador. Este funcionário já foi afastado e agora, Marcelo, o próximo passo nessa investigação é ouvir a paciente de 66 anos pessoalmente.